O Hernan Crespo fazendo a gestão de energia no São Paulo, de olho no confronto desta terça-feira contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. O jogo de volta é importantíssimo. O São Paulo, diante do seu torcedor, precisa de uma vitória para avançar de fase na principal competição de clubes do continente. Mas antes de falarmos aqui da atuação do São Paulo, tem uma situação de bastidor. Uma polêmica nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, não é mesmo? Giovanni Chacon, muito boa tarde para você, que sabe tudo aí do São Paulo Futebol Clube. Bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan para explicar essa história. É isso, Pedro. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no nosso Bate-Pronto. Os bastidores dentro de campo também, há uma certa loucura nesse momento por parte da equipe do São Paulo, né? Uma indefinição, um momento de decisão também pela Copa Libertadores da América. Nos bastidores, uma grande bagunça, né? Nesse momento no São Paulo. Isso por conta de uma mensagem que acabou sendo enviada de forma incorreta, né? No grupo da imprensa do São Paulo. O que acontece? Neste momento, bastidores do São Paulo, as informações. Há uma divisão política no São Paulo. Presidente Júlio Casares e também Carlos Belmonte, duas figuras importantes no São Paulo. Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, eles não estão mais conectados, digamos assim, não estão mais juntos na equipe do São Paulo, assim, em sintonia. E existem diferentes grupos dentro do São Paulo, né? Aqueles mais próximos a Casares, mais próximos a Carlos Belmonte. O que aconteceu? Logo depois do jogo contra o Sport, um empate em 2-2, uma mensagem foi enviada pelo diretor de comunicação do São Paulo no grupo errado, no grupo em que os setoristas, os jornalistas estão presentes, e alguns puderam ver a mensagem. A mensagem num tom jocoso, num tom irônico, digamos assim. Eu vou até ler para o pessoal aqui a mensagem, né, que eu acabei recebendo também, o print, porque ela durou 15 segundos e depois rodaram os prints, né? A mensagem dizia o seguinte: vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique Carmo, o jogador, e o presidente segurou. Por que isso é importante? Boca, nesse caso, é um apelido jocoso direcionado a Carlos Belmonte. É um apelido irônico, um apelido que acaba sendo pejorativo a Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. E a questão o Henrique está bem, é uma questão mais de tentar, me pareceu pelo menos a impressão, de tentar desvalorizar o Carlos Belmonte. Só que isso foi para o grupo errado, né? Por que isso é importante? Porque o Júlio Casares, presidente de São Paulo, quando você é eleito, acaba contratando também pessoas aí próximas ou de confiança, né? E o José Eduardo Martins, que é o diretor de comunicação da equipe do São Paulo, um profissional que está há muitos anos na área do jornalismo, trabalhou em grandes veículos, ele é um desses contratados, para além da experiência profissional, também porque Júlio Casares acaba confiando nele. E aí isso mostra que há um racha entre as partes no São Paulo. Por quê? A sucessão natural é de que em 2026, na próxima eleição, Belmonte fosse o candidato a presidente do São Paulo, meio que por unanimidade. Mas em 2029 é que é o ponto-chave. Por quê? É um ano antes do centenário e muita gente quer estar no cargo de presidente do São Paulo e, por que não, voltar ao cargo de presidente do São Paulo. Lembrando que esse é o último mandato de Júlio Casares nessa passagem. Já é o segundo consecutivo. Foi eleito e reeleito agora recentemente. E agora a passagem do bastão seria naturalmente para Carlos Belmonte, que certamente não abriria mão de tentar a reeleição no centenário. E agora o cenário para 2026 é Carlos Belmonte vindo da situação, por um lado, e um candidato aí oficialmente da situação, que deve ser Márcio Carlomagno, uma figura que está muito presente na Barra Funda. Então isso mostra um racha, por quê? Uma mudança no comando de presidente, também há uma mudança em alguns cargos menores, mas também de importância, e por que não de diretor de comunicação do São Paulo. Então alguns bastidores que escancaram que às vezes a bagunça dentro do campo também vem por conta dos bastidores, das direções e tudo mais. Uma piada jocosa que acaba mostrando que essa relação interna às vezes não é tão positiva assim. Então, só
importante também trazer essa situação, um racha no São Paulo na parte política, antes de momentos decisivos como o jogo de amanhã pela Copa Libertadores da América. Rapaz, vazou então mensagem aí. Uma pergunta para o Chacon? É claro. Vai lá, Flávio. Ô, Chacon, o Belmonte trabalhou muitos anos aqui na PAN e o apelido dele não era Boca. O que é essa história de Boca aí? Então, esse apelido jocoso, na verdade, Boca, se refere a boca de farofa, por conta do Belmonte ter uma questão de falar de uma forma com língua um pouco mais presa e tudo mais. Uma forma pejorativa que muitos torcedores do São Paulo utilizam, mas quando isso sai da torcida, o que é natural, críticas, acaba tendo não só críticas, mas ofensas também, quando isso passa para a parte interna é que gera preocupação. Isso virou um grande ponto de debate depois do jogo, né? Inclusive na própria torcida, nas redes sociais. Hoje a gente traz mais desdobramentos, inclusive um detalhe importante, hoje na parte da tarde terá uma reunião entre as partes por conta desse caso. Né? Se vai ter uma definição sobre desligamento, sobre acerto, muito provavelmente a gente vai saber depois do jogo de amanhã, então nos próximos dias. Mas é um apelido jocoso, boca de farofa, por conta dele falar com a língua presa, né? Então é um assunto que acaba sendo meio que de bastidor, um pouco meio de fofoca, mas é importante da gente entender, porque essa bagunça nos bastidores acaba muitas vezes refletindo o que vem no campo. Não necessariamente no desempenho dos jogadores, mas por que um time tem jogadores que muitas vezes são contratados sem necessidade, ou aquele que não é tão bom assim, mas foi gasto uma grande verba em cima desse jogador. Enfim, uma situação curiosa e que pode acarretar em algumas mudanças nos próximos dias. Flávio Prado, Vampeta, Bruno Prado, essa informação que trouxe o Giovanni Chacon ao vivo aqui no Bate Pronto. O ambiente no São Paulo, em termos de direção, sempre foi complicado, porque lá são vários partidos políticos, né? E o Casares tenta administrar da melhor maneira, mas chega na hora da eleição, na hora que se aproxima uma eleição, aí a coisa fica mais complicada, aí começa a aparecer esse tipo de crise, esse tipo de situação. Não acho que isso chegue no elenco, sinceramente não acho. Acho que isso é uma coisa que fica mais interna, mais restrita lá aos dirigentes. Acho que não vai ter uma influência num resultado positivo ou negativo de São Paulo no jogo. Mas, de qualquer forma, o São Paulo poderia evitar esse tipo de coisa, né? Já não tem tantas notícias boas assim. Ainda dá um argumento desse para os outros, não tem jeito, né? Você gostou do apelido, Wander? Boca, é Boca. Boca de farofa. Você gostou? Olha lá, a notícia saiu aí, ó. Fumaça, vida fumaça, pô. Arruma confusão quando não tem, né? Tá tudo sossegado em tese aí, enfim. Se você parar para analisar, né, os grandes aqui de São Paulo, não teve fumaça no Palmeiras, né? Com essa eliminação pro Corinthians e as cobranças e tudo mais, tudo que aconteceu naquela semana. No Corinthians, tá tendo fumaça a todo momento, né? Sempre sai uma informação nova. Né? Sempre sai uma informação envolvendo diretoria, envolvendo também até jogador de vez em quando. Enfim, e no Santos, né? Agora, mais uma vez, o Santos agora nessa pressão para cima da diretoria, dos jogadores, o técnico foi demitido. E agora no São Paulo, hein? No São Paulo, com essa situação da mensagem vazada, os bastidores aí do São Paulo pegando fogo, Bruno Prado. Vai ter eleição ano que vem, né? Então é uma disputa entre o próprio grupo que está no poder. Hoje o que chamam de oposição não tem força nenhuma, mas o presidente não pode mais continuar, porque já teve 2 mandatos. E a partir do momento que sai um presidente que vai completar 6 anos no comando do clube, há uma disputa pelo poder entre as pessoas que estão no próprio grupo. O presidente, claro, tem força para quem sabe escolher um candidato para influenciar na política do clube. Então há uma disputa que a princípio é uma disputa entre as pessoas do mesmo grupo e provavelmente quando chegar a eleição pode ter um consenso ali, um candidato, e aí a disputa vai ser mais indireta do que direta, ou se não tiver acordo, 2 do mesmo grupo disputarem, como já aconteceu quando o Casares ganhou, que o adversário dele foi o Roberto Natel, que era do mesmo grupo político, né? O Roberto Natel era vice do Leco,
depois até rompeu com o Leco, e o Casares era do mesmo grupo político, trabalhou na gestão do Juvenal, do Aidar, do Leco, acho que ele não chegou a ter cargo, mas era do mesmo grupo. Então, o Casares, quando ganhou do Natel, eram pessoas do mesmo grupo disputando, e agora ou vai ter um consenso, que aí quem perder não vai ficar muito satisfeito, mas pode desistir porque não tem chance de ganhar, ou vai ter uma disputa entre pessoas do mesmo grupo. Giovanni Chacon, aproveitando a sua participação aqui no Bate Pronto, o Lucas Moura fez gol contra o Sport Recife, teve participação muito importante nesse empate do São Paulo fora de casa. O Lucas joga amanhã, joga nesta terça-feira contra o Atlético Nacional? Então, essa é a grande dúvida, né, para o torcedor, se o Lucas estará 100% à disposição aí para o técnico Hernan Crespo, né? A expectativa é que ele atue, de fato, mas não necessariamente começando entre os 11 iniciais. Há uma expectativa ainda da definição no treinamento de hoje, e é um papo que só a questão da condição física, só o Lucas dizendo para o Crespo se está com condição ou não, é que vai ter uma clareza maior se ele começa jogando ou não. A ideia muito mais passa pelo meio-campo, a volta do Alisson e do Marcos Antônio como titulares da equipe, e aí uma dúvida, quem é que faz esse terceiro elemento do meio-campo, já que o São Paulo vem utilizando 3 zagueiros e não mudará isso de forma alguma para essa partida contra o Atlético Nacional. Outro jogador que, obviamente, teve o descanso e volta para a partida é o Rafael. Algumas dúvidas nessa equipe titular do São Paulo para amanhã, mas a tendência é de que o Lucas comece no banco de reservas e atue pelo menos metade do jogo, saindo do intervalo. Eu acho que é uma boa projeção do que será o Lucas nessa partida, mas se tiver 100% fisicamente, tiver essa conversa com o Crespo, ficar definido para começar já jogando, há uma possibilidade, mas mais remota. Jogar ele vai, mas saindo do banco de reservas é a maior probabilidade. O Lucas que voltou a marcar desde fevereiro, né, quando fez aquele gol no Santos, e antes do jogo contra o Santos já tinha feito 2 no Corinthians, né? Então quebrou esse jejum, um jogador importante, um dos protagonistas desse São Paulo, tá de volta, até falou na entrevista, tá 75%, 80%, e a gente vai projetar bastante, né, esse jogo São Paulo e Atlético Nacional, o bate-pronto desta terça-feira vai falar bastante do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pelas informações, Giovanni Chacon.